abra sua Bíblia junto comigo no livro da sabedoria, livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu vou ler os versículos 5 e 6 do capítulo 3 de Provérbios. Eu sei que você está com o seu livrinho, pode estar anotando. Depois eu vou para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Começamos em Provérbios e depois vamos para Romanos. Provérbios 3, versículos 5 e 6, quem já achou, dá uma glória a Deus bem forte. Quem não achou, você achou que você ia vir para uma tenda, para um lugar simples, para um lugar rústico, você chega aqui, a mídia é top, o telão é top, a iluminação é top, a refrigeração é top, está a coisa mais linda do mundo. Pastor Toninho e pastora Lourdes conseguiram deixar aqui até mais bonito do que essa igreja maravilhosa que a gente tem lá. Quando a gente viu a transmissão do culto da virada, a gente pensou, meu Deus, o que é isso que está acontecendo em Piracicaba? Então você pode acompanhar também com a gente aqui no telão. Eu vou ler e depois eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quem pode glorificar Jesus aí no seu lugar? Confie no Senhor de todo o seu coração. Queridos, confiança é base, confiança é começo, confiança é início. Não nasce nada, não existe nada, não acontece nada que não tenha confiança. Não existe sociedade, não existe casamento, não existe igreja, não existe amizade. Tudo é baseado na confiança. Assim como um prédio está alicerçado naquilo que não se vê, as amizades, os contratos, os trabalhos estão alicerçados na confiança. Então olha o que a palavra está nos ensinando para 2026, confie no Senhor de todo o seu coração. Quem pode dizer que escolhe confiar no Senhor para que o seu 2026 seja o melhor ano da sua vida? Então diga comigo, confiança. Mais forte ainda, confiança é base. É coisa do homem esperar ver para crer. Nós é que confiamos até a página 3, vamos fazer um teste, vamos ver, nas coisas espirituais, a confiança é a base. Primeiro nós confiamos, primeiro nós temos fé, e depois nós vamos ver aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E aqui vem o apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, o grande tratado da igreja de Cristo. Paulo, que foi o grande doutrinador da igreja. Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Ele está apresentando a beleza do evangelho para um povo difícil, para um povo dominador, para um povo que tinha muitos deuses e ainda assim acreditava na força do braço do exército, do império de Roma. E ele está apresentando o evangelho, e olha o que ele fala: porque o evangelho é revelada, no evangelho é revelada a justiça de Deus. Preste atenção, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito? Ele está dizendo como está escrito porque não foi ele que escreveu. Ele está copiando a Torá, ele está copiando o Velho Testamento. Alguém escreveu antes dele. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem uma igreja de justificados pelo Senhor. Você pode pensar, eu não sou justo, eu não sou perfeito, eu não sou santo, mas nós somos justificados pelo Deus que nós servimos. Então levante a sua mão, essa palavra é para você. O justo viverá pela fé. A sua fé vai guiar os seus passos em 2026. A sua confiança no Senhor vai ditar as regras do seu ano novo, porque o justo viverá pela fé. Diga bem alto, o justo viverá pela fé. E se você crê nisso, você pode aplaudir a Deus aí no seu lugar. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé, ele está citando o Velho Testamento, aqui especificamente, o livro do profeta Abacuque. Nós não precisamos abrir, não precisamos ler, é um livro muito pequeno, são apenas 3 capítulos. E o profeta Abacuque, ele nos ensina as grandes lições sobre a confiança no Senhor.
Abacuque é considerado por alguns teólogos um dos profetas mais sinceros da Bíblia. Alguns dos versículos desses 3 capítulos do pequeno livro é considerado tão bonito como um salmo, porque assim como Davi rasgava o seu coração diante de Deus, por isso nós cantamos muitos louvores, por isso que Davi é lembrado e reverenciado não só como rei, mas como adorador. Também Abacuque, ele se torna um profeta muito sincero, e ele não começa o seu livro declarando essa fé, nem essa confiança, mas ele começa o livro de Abacuque, no capítulo 1, fazendo perguntas. Ele vê Israel, quando ele olha para a nação, ele vê muita violência, muita injustiça, injustos prosperando, enquanto pessoas justas são feitos de sofrimento, de dor. Ele vê muita corrupção, e ele, com sinceridade do seu coração, ele ora a Deus. Está aqui já uma primeira lição. Ele não vai para a internet, ele não faz rodinha na sua casa na hora da refeição para murmurar. Inclusive isso é muito importante dentro da nossa casa, porque as nossas crianças, os nossos jovens estão sendo formados em casa. Não dá para competir 1h40, 1h30 de culto com 24 horas dentro de uma casa que murmura contra a palavra de Deus. Então Abacuque, na sua sinceridade, mas de uma maneira muito respeitosa de um Deus vivo, ele vai para o joelho, ele vai para a oração, e ele reclama diante de Deus, e Deus responde. Quem crê que Deus responde oração? Então posso te abençoar com essa palavra? 2026 vai ser ano de orações respondidas. 2026, coisas que você está orando por muitos anos, Deus vai trazer resposta e entendimento. Não pare de orar, não desista de orar. Deus vai responder orações no ano de 2026. Quem crê nisso pode dizer amém aí no seu lugar. Mas nem sempre a resposta de Deus é exatamente da maneira com que nós esperávamos. Nem sempre Deus responde aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Deus quer a nossa oração sincera, Deus quer o nosso coração quebrantado, Deus quer esse relacionamento conosco, mas Ele também quer que nós possamos aceitar que a sua resposta seja sincera, honesta, porque nem sempre aquilo que nós esperamos é o melhor, mas a confiança, a fé nos faz crer que a resposta de Deus, mesmo que não seja aquilo que nós esperamos, a resposta de Deus sempre é o melhor para nós. Essa é a beleza da fé, a certeza das coisas que se esperam, o firme fundamento daquilo que não se vê, inclusive a resposta de Deus. Quando ela chega, é melhor entender que a resposta de Deus é o melhor para nós. E Ele responde. São 2 perguntas de Abacuque. A primeira delas é sobre a injustiça, sobre o sofrimento que a nação está vivendo. E com a resposta de Deus nasce a segunda pergunta. Por quê? Porque a resposta de Deus é: eu estou enviando um povo, estou enviando uma nação, que é a Babilônia, e através dessa nação, eu vou trazer conserto para Israel. Mas Abacuque aí então nasce a segunda pergunta. Se ele tivesse um linguajar contemporâneo como o nosso, ele ia falar assim: Senhor, não é possível. Não é possível que o Senhor está mandando uma nação mais corrupta, mais ímpia, que não te ama, que não te adora, que tem outros deuses. Não é possível que a sua resposta é que vai fazer justiça, vai trazer conserto através de alguém que é pior do que nós. Olha só como a resposta de Deus nem sempre é o que nós gostaríamos. Mas não perca a resposta de Deus é que vai ter conserto, é que vai ter juízo. Então a resposta de Deus é que vai ter salvação para a sua casa, é que vai ter milagre para a sua família, é que vai ter bênção da maneira que você está pedindo. Pode ser que não seja da maneira que você está esperando. Então, de maneira sincera, ele continua a falar com Deus, mesmo que a resposta de Deus parece que é um cenário ainda pior. Deus permitiria que um povo ainda pior que o povo de Israel trouxesse o seu conserto. E aí Abacuque, o que ele faz? Como eu disse, ele não vai para a internet. Pastor, não tinha internet. Mas você sabia que Abacuque foi o cara que inventou o outdoor? Porque Deus manda no capítulo 2 ele escrever em letras tão grandes, que até aquele que passar correndo possa ler.
Então ele tinha a mídia da época, ele tinha maneira de falar com o povo na época, e ele não vai para as maneiras dos homens. Ele continua fiel na sua confiança no Senhor. Então ele não abandona a fé, ele não para de orar, ele não foge, ele não fala: Deus, eu paro de profetizar, eu não aceito a resposta, se não for do meu jeito eu não quero mais. Não, ele se rende ao Senhor. Então no primeiro capítulo, se ele questiona em oração, no segundo capítulo, se ele continua esperando em oração, chega o terceiro capítulo, e é o capítulo que a gente ama, e ele começa a adorar, e ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam frutos na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele continua crendo e ele continua adorando. A resposta difícil não impede que ele seja um adorador. E nós precisamos entender isso, porque a nossa vida não é linear. A nossa vida é comparado com uma roda gigante. Nós passamos por momentos maravilhosos e outros nem tanto. O nosso 2026 vai ser assim, não porque nós estamos amaldiçoados, porque a vida é assim. Tem dia que a gente acorda e a gente acha que vai dominar o mundo. Tem dia que a gente acorda e fala: pelo amor de Deus, não dá para dormir mais um pouco? E fica tocando no despertador para dar de 5 em 5 minutos. E a gente não quer encarar os desafios, porque nós somos assim. O coração do homem é enganoso, nós somos sentimentais, nós somos emocionais. Então é melhor nós entendermos que apesar das nossas emoções, que apesar dos problemas, apesar dos pesares, aqui tem um conceito bíblico muito poderoso: a verdadeira confiança não nasce da ausência de problemas. O amor de Deus não é medido pela ausência de problemas. Se eu não tenho problemas, Deus me ama. Se os problemas são poucos, o amor é grande. Se eu não tenho problemas, eu confio em Deus. Não, ainda que a figueira não floresça, não importa os problemas de 2026 que eu ainda não conheço, eu já decidi na campanha dos 12 dias que eu continuarei confiando no Senhor, o Deus da minha salvação. De janeiro a dezembro eu continuo adorando o Deus da minha salvação. É isso que nós precisamos decidir para o nosso ano de 2026. É isso que nós precisamos entender, porque Deus continua sendo Deus quando o cenário não é aquele que nós esperávamos. Ele continua tendo o controle das coisas. Você pode levantar a sua mão como se fosse encostar na minha. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle dos seus negócios. Ele não perdeu o controle da sua saúde. Ele continua sentado no trono. Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele é o Deus que a sua casa está servindo. Ele é o Deus de 2026. O profeta Jeremias declara algo muito poderoso, Jeremias 32, 27. Existe algo demasiadamente difícil para mim? Lá em Deuteronômio, quando o povo ainda está no deserto, no capítulo 16, Deus dá uma palavra de prosperidade para um povo que vivia no deserto. Não tinha prosperidade no deserto. No deserto falta tudo. No deserto, se você se perder, você morre. Mas Deus fala o seguinte, Deuteronômio 16, no versículo 15: pois o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que fizer, e em todo o trabalho das suas mãos, a sua alegria será completa. Essa palavra precisa estar conosco, a confiança nessa palavra precisa estar conosco em 2026. Tem um princípio muito profundo aqui. Aquele que nos deu vida, você pode respirar aí bem grandão, aí enche o pulmão de vida. Aquele que dá a vida também dá o sustento. Aquele que dá a vida também dá a provisão. O Criador de todas as coisas, Ele não precisa nos mandar enfermidade, dificuldade, não precisa tirar os nossos recursos. Se Ele não nos quiser mais, Ele tira a nossa vida, Ele tira a alma, Ele é o dono de tudo. Mas se nós continuamos respirando, é porque Deus ainda tem propósitos para cumprir na nossa vida. Então não importa o tamanho do problema, importa que Deus tem propósitos para mim, para minha casa, para minha família. E 2026, Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Ele entende isso, ele declara isso sobre o povo, sobre o momento que eles estavam vivendo. Por isso que ele nos ensina que confiar em Deus é uma decisão ativa, não uma decisão passiva. Ele não cruza os braços.
ele continua orando, ele continua crendo, ele continua declarando quem é Deus, ele continua profetizando sobre o povo de Deus, ele continua esperando no Senhor. O pastor Toninho, ele é tão visionário que ele colocou aqui o versículo na fitinha, que é um dos versículos que eu mais amo, e que tem regido a minha vida nos últimos anos, principalmente por causa do ministério. Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor, você pode levantar a sua mão, é poderoso demais. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é cruzar o braço, nós esperamos orando, nós esperamos ouvindo a palavra, nós esperamos cultuando, nós esperamos servindo, mas os que esperam no Senhor subirão como asas como de águia. Sabe por que dessa comparação? Porque a águia, ela é considerada a rainha dos ares, ela é a rainha das aves, ela é a que voa mais alta, ela voa em atitudes que nenhum outro pássaro é capaz, ela enxerga lá de cima com detalhes aqui embaixo, e nenhuma das aves, exceto o corvo, tem coragem de se colocar como opositora da águia. Só o corvo é petulante o bastante para atacar a águia. A águia não tem predadores. Mas quando o corvo tenta atacar uma águia, ele vem pelas costas, ele vem por trás, e ele começa a bicar a águia. E a águia não responde à provocação. A águia não tenta se virar para lutar contra o corvo nas suas armas, na sua violência, nas suas bicadas. A águia continua subindo para mais alto. Quem está entendendo já está dando glória a Deus aí. A águia não se rebaixa para lutar com o corvo na altitude do corvo. A águia não se rebaixa para lutar com o corvo nas armas do corvo. Ele continua subindo para o alto. E quando ela vai subindo, quanto mais alto, o corvo só tem duas opções: ou ele desiste, ou se ele continuar, ele vai chegar numa altitude tão grande que ele vai perder a própria vida. Então deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Os seus problemas, não enfrente os seus problemas com as armas desse mundo, não enfrente os seus problemas com as acusações do mundo, não responda ao mundo com a sujeira do mundo. Os seus problemas só vão ter duas opções em 2026, à medida que você sobe para perto de Deus, à medida que você está na presença de Deus. Ou os seus problemas vão desistir de você, ou eles serão derrotados pelo Deus que você serve. Não tem uma terceira opção para os seus problemas em 2026. Continue subindo para o alvo, continue subindo para o alto, continue avante para a presença de Deus. E é assim que Abacuque nos ensina, quando a resposta não é aquela que nós gostaríamos. A confiança é uma decisão ativa. Existe um conceito para os judeus, e inclusive para os rabinos judeus, e tem muitos judeus que são como nós, judeus messiânicos, que aceitam Jesus como Messias, por isso que nós aprendemos muito com eles. Tem um conceito dos judeus, que é a palavra emuná. Emuná é a fé em Deus como Criador. Não apenas um Deus, não é o Deus dos deuses, não é mais um Deus como na Grécia Antiga, não é mais um Deus como na Índia de hoje em dia. Ele é o Deus Criador, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. E aí, como nós vemos na palavra, tanto no Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 1, Velho Testamento, em Crônicas 29, nós cremos que tudo vem de Deus. Quem crê que tudo vem de Deus aí? E a palavra nos ensina, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que tudo que Deus faz é bom. Então os judeus vivem essa verdade, de que tudo vem de Deus, e que tudo que Deus faz é bom. Você pode declarar isso no seu lugar? Diga: tudo vem de Deus, tudo que Deus faz é bom. Então eles entendem até mesmo, que o problema, que uma situação contrária, pode ser um instrumento de Deus. Mas como é que é isso? Os caras ficaram doidos. Deus simplesmente pode reverter a maldição em bênção. Mas Deus não desperdiça recurso. Deus não desperdiça a palavra. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que sai da boca de Deus volta vazia, sem antes cumprir o propósito.
Então, se tudo vem de Deus, se nós cremos que tudo vem de Deus, e tudo que Deus faz é bom, nós podemos crer nesse princípio um pouco delicado, mas muito necessário, que Deus usa crises para nos levar a níveis mais profundos em relacionamento com Ele. Deus pode usar os nossos problemas para criar em nós, para gerar em nós essa emuná, essa confiança de que Ele é Criador, de que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso. Ele pode simplesmente estar através desse problema que você está enfrentando hoje, que eu não sou capaz de saber, que os nossos pastores, por mais que nos amem, não são capazes de saber. Ele pode estar usando inclusive esse problema para trazer você para os 12 dias, porque sem esse problema você não iria consagrar todos os meses na presença de Deus. Tem uma história que diz que um rei com toda a sua corte, toda a sua comitiva, estava passando pelo caminho, e ele encontra uma donzela em apuros, com bandidos tentando atacá-la, e ele para a comitiva e salva a donzela. Nesse salvamento ele se apaixona por ela, e quando ele se apaixona por ela, depois dela estar salva na sua casa, ele começa a mandar os seus mensageiros para pedi-la em casamento. Ele começa a convidá-la para ir para o castelo, para ir para o reinado, e aí os pais se interessam muito. Quem é que não quer ter um bom genro, né, irmãos? Quem é que não quer ter uma família abençoada, com um genro abençoado, maravilhoso? Então os pais da donzela começaram a se interessar. Um genro desse, quem é que não queria, né, irmãos? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Pois é, Deus está falando, irmãos. Mas a verdade é que na história, a donzela não respondia o rei. Ela decidiu ignorar ao rei, que talvez fosse o sonho do pastor Toninho, que a Bruna e a Marcela não dessem bola para mim e pastor Felipe, mas isso aconteceu na história. Para nós, elas já se apaixonaram no primeiro olhar, irmãos. E a donzela não respondendo o rei, você sabe que rei não tem muita paciência, ele perde a paciência, ele bola um plano para chamar a atenção da donzela. O que ele faz? Ele contrata os mesmos malfeitores e combina um horário que ele vai passar na frente da casa dela, e aí eles simulam de novo um ataque, um assalto, um momento difícil na vida dela, e quando ela está sendo atacada e percebe que o rei está passando de novo na porta da casa dela, ela começa a gritar e implorar para que o rei a salve. Quando o rei chega perto dela, ele fala assim: era só isso que eu queria, eu só queria chamar a sua atenção, eu só queria ouvir a sua voz de novo, porque desde aquele dia que eu te salvei a primeira vez, desde o milagre que você recebeu, desde o primeiro amor, desde a primeira vez que você entrou na minha presença, quando alguém te convidou, nunca mais eu ouvi a sua voz com a mesma intensidade. Eu só queria isso. Não precisava passar por isso. Tem um louvor que eu gosto muito da nossa infância, que é aquele: quebra e transforma, até que enfim sua vontade se cumpra em mim. O louvor é lindo, é teológico, não tem problema nenhum com esse louvor, mas eu prefiro orar diferente. Eu prefiro falar: Senhor, não precisa quebrar, eu sou facinho para ouvir a voz de Deus, não tem que quebrar nada, fala o que o Senhor quer, e eis-me aqui para poder obedecer. Não preciso chegar nem perto do poço, muito menos no fundo do poço, para entender que Deus quer usar as situações para que eu clame mais, para ver os meus joelhos dobrados, para ver as minhas mãos levantadas, para ver os meus olhos fechados em oração. Ele está tentando chamar a atenção da igreja, e se precisar, por misericórdia, por amor, Ele vai fazer isso através de situações difíceis. É melhor uma situação difícil que nos traga de volta para a presença de Deus, do que ficar numa vida fácil e ir de passos largos numa eternidade longe do Criador. E vocês aqui temos muitos, aqui o pastor Toninho fala uma verdade, aqui é um lugar de águia, que tem muita gente boa, tem muitos líderes, tem muitos empresários, tem muita gente de eminência no seu trabalho, tem muitos pastores. Você não pede nada para alguém que você não tem a esperança que vai te dar retorno. Você não vai jogar a conversa fora, você não vai gastar saliva, você não vai pedir algo para alguém que daí não vai sair nada.
Eu não espero mais nada, já pedi 1000 vezes, não acontece nada. O que a gente faz? A gente para de pedir. Se Deus ainda está pedindo alguma coisa para você, se Deus ainda está falando com você através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, se Deus ainda está corrigindo os seus passos, é motivo de alegria. Ele não desistiu de você, Ele não deixou de acreditar que você pode render aquilo que Ele te criou para ser, Ele não desistiu de colocar nos lugares altos que Ele já preparou para você. Então, se Deus estiver corrigindo, entenda, correção de Deus não é abandono, correção de Deus não é raiva de Deus, correção de Deus não é rejeição, correção de Deus é amor. Em Provérbios diz que o pai corrige o filho que ele ama. Se Deus está te corrigindo, glória a Deus, Ele não desistiu de você. Se Deus está chamando a sua atenção, se Ele está te chamando de volta, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ainda vê em mim capacidade de chegar nos lugares que Ele já preparou. Não reclame do Deus que está te corrigindo, não reclame da correção, creia na correção de Deus. E quando nós recebemos essa correção do Senhor, e eu vou terminar com essa palavra, nós só temos 2 opções. A primeira delas é manifestar essa alegria. Puxa, Deus continua acreditando em mim. Não é pouca coisa saber que o Senhor dos Senhores continua acreditando em você. Não é pouca coisa saber que você está aqui nessa campanha para profetizar que 2026 vai ser o melhor ano da sua história, porque Deus continua liberando palavras acreditando em você. Então a primeira opção é se alegrar e se corrigir, voltar, fazer uma caminhada de retorno, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a servir, volte a amar, volte a dizimar, volte a compreender, volte a orar de madrugada, volte a fazer as coisas que você fazia no começo. Deus está te chamando para uma profundidade muito maior de relacionamento com Ele. A segunda opção você já conhece, é atitude de uma criança, de uma pessoa infantil, fazer birra, não quero, não vou, não gostei, nhé. As crianças de Piracicaba não fazem isso, mas lá em São José de vez em quando acontece, irmãos, e tem muito crente, de anos de igreja, que às vezes se comporta assim. A misericórdia do Senhor bate na porta uma vez, o amor do Senhor bate na porta outra vez, e a gente fica igual criança birrenta, não quero, não vou, não foi isso que eu pedi, não era isso que eu esperava. Qual é a sua fé? Qual é o seu nível de confiança para viver o seu 2026? Você pode crer que até mesmo os problemas são instrumentos de Deus para te levar para um outro nível, para te levar para uma outra profundidade de relacionamento com Ele. Você pode crer que até mesmo essa dificuldade que você está passando, por maior que ela seja, o Senhor tem poder para reverter toda a maldição em bênção. Você pode escolher se arrepender e ficar e voltar e avançar e não desistir, realmente avançar sem parar, ou qual é a sua escolha para 2026? Mas até uma criança entende que quanto mais rápido nós nos arrependemos, quanto mais rápido nós nos corrigimos, mais fácil é de tirar aquela repreensão, ou no mínimo mitigar, né? No mínimo diminuir. Se ia ganhar um tapinha, ganhar só um puxão de orelha. Se ia ficar 2 dias sem mexer no celular, assistindo YouTube, eles piram, né? Se ia ficar 2 dias sem mexer no celular, fica um dia só. A gente pode pelo menos mitigar com a nossa humildade, com o coração quebrantado, com uma postura diante de Deus, com um posicionamento espiritual diante de um Deus que não tem amor. Deus é amor. E Ele fala que se o pai humano sabe dar boas coisas para o seu filho, quanto mais o Pai celestial, que é perfeito, vai saber tudo que o filho pediu, vai dar tudo que o filho pediu, e aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem crente que ama Jesus aqui nessa noite. Então aqui nós chegamos
no tema do nosso ano, de avançar sem parar. Os problemas que mais nos desafiam são muitas vezes os que mais vão nos aproximar de Deus. Avançar sem parar não significa que está tudo resolvido. Eu não vou avançar quando a gente estiver andando por um mar de rosas. Eu vou avançar, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria, porque eu confio que a resposta de Deus é melhor para a minha vida. Eu escolho avançar confiando, eu escolho avançar orando, eu escolho avançar servindo, eu escolho avançar cultuando, eu escolho avançar sem desistir, porque o problema não é um sinal de que Deus se afastou, é o caminho que Ele está usando para nos ensinar a confiar nele mais profundamente. Quem pode confiar, escolher confiar no Senhor nessa noite? Quem pode se lembrar disso em todo 2026? Em 2026, eu escolho confiar em Deus. Eu posso te convidar para se colocar de pé no seu lugar? 2026 é um ano que você vai avançar sim. A pastora Soraya falou isso, no exército muitas vezes ele se posiciona e por estratégia ele dá um passo para trás, sabendo qual é a próxima investida. Talvez Deus te mande esperar, talvez Ele te faça esperar, talvez a resposta não seja aquela que você gostaria, mas nós escolhemos confiar que a resposta de Deus sempre é a melhor resposta para nós.